Foi, aqui tá o sinal. Pode? Uhum. Olá, eu sou Luiz Eduardo. Meu sinal é L corrida. Porque eu há muitos anos corria, participava de corrida de rua, competia corrida, já fui guia de deficiente visual. E vou estar no projeto como preparador físico e vamos estar trabalhando as capacidades físicas. Elas são definidas como todo atributo físico, treinável ou genético. O genético passa de pai para filho, passa da hereditariedade. E o treinável que a gente vai treinando, tanto com a gente, como vocês vão fazer, a gente vai tentar deixar planilhas para vocês manterem sempre o físico. Algumas vezes, as capacidades físicas elas podem levar a experimentar dificuldades em participar de algum movimento, às vezes não tem uma coordenação motora na hora de fazer algum exercício, às vezes na hora de dominar a bola, na hora de fazer um drible. Se não tem desenvolvido, às vezes, aquela habilidade, não vai conseguir desenvolver. É por meio delas que a gente consegue executar as ações motoras, como andar, correr, saltar, desde as mais simples, né, que começaram como andar, como saltar, correr, na hora de cabecear, né, na hora do drible, são movimentos mais precisos. E elas são definidas da seguinte forma: a agilidade é a capacidade de executar os movimentos bem rápidos e ligeiros, como mudança de direção. A agilidade, então, a gente muda a direção, como quando a gente vai fazer um exercício, vamos supor, com cone, com escadinha, na hora de fazer um drible ou uma fita. O que é uma finta? Na hora que você ameaça ir sem a bola e volta. Você está trabalhando a sua agilidade, sua mudança de direção, que está dentro da agilidade. A gente tem a flexibilidade, que é a capacidade, que a gente conhece bastante como alongamento. Só que não é só o alongamento, a flexibilidade. É aquela capacidade que a gente tem quando está vamos supor, na hora de dividir uma bola, você vai esticar a perna toda. Se você esticou a perna toda, se você não tem uma flexibilidade legal, só naquele movimento ali já pode gerar uma lesão. Então, mais do que o físico, a habilidade, a gente também precisa treinar a flexibilidade, ser uma pessoa flexível. Porque a partir dos 20, 25 anos, se a gente não treinar a flexibilidade, a gente começa a ter perda, não ter mais o ganho que se tem quando se faz a flexibilidade, né? Quando se faz um exercício, quando se faz um movimento. Força. Já é a capacidade que a gente tem de forçar, de empurrar alguma coisa, do chute, o chute forte, por meio dos nossos músculos. Até a gente precisa de força até na hora do cabeceio. Tanto na força na hora de cabecear, que você vai ter que ter um controle de uma força do tronco, controle de tronco, como na hora de impulsionar. Que a gente costuma falar que o do atleta Bruno Henrique, que ele tem um salto, é um dos atletas que saltam mais alto, porque ele tem muita força. Beleza? Aí, isso são, no caso, características da força em geral, só que ela pode ser dividida em 3 forças. A força isotônica, que é o tipo de força que ela envolve músculos dos membros no movimento, suportando o peso do próprio corpo em movimentos repetitivos. Exemplo, você está fazendo um agachamento, você está fazendo pequenos saltos, pequenos, não, vamos supor, vamos fazer 10 saltos aqui, estamos fazendo um treinamento de 10 saltos, estamos fazendo um treinamento de 15 saltos, você está trabalhando a força isotônica. A força isométrica é aquela força que a gente trabalha para fazer, exemplo, agachamento. Você vai, também no agachamento, mas de uma forma diferente. Vai fazer o agachamento parado. Peguei, agachei
e fiquei parado lá, segurando, aí vai o tempo correndo. 1 minuto. Faz 3 séries de 1 minuto. Vamos fazer 4, tá muito fácil. 4 séries de 1 minuto, tá fácil. 1,30. Mas é a capacidade de você segurar, suportar uma força, uma resistência. Flexão, o abdominal prancha, por exemplo. O abdominal prancha, a gente fica em 4 apoios, você vai estar fazendo o quê? Isometria de membros superiores, isometria do braço, que o braço vai estar esticado, empurrando o chão e você parado. Vai estar realizando aquela força. Tem a força explosiva, que aí sim é o caso de um salto só, às vezes numa jogada, no escanteio, que já acaba sendo já utilizado num jogo, né? Quando o adversário cruzou para você, você vai lá, pula para cabecear. Você vai, pega e dá um salto para pegar a bola na frente. Você dá um pulo para poder, às vezes, acertar o pé para empurrar a bola para o gol ou para defender. É um tipo de força também explosiva, porém, só que nesse caso do pé, no jogo a gente tem que ter bastante cuidado, né? Porque até de machucar o próximo, de lesionar o adversário, o colega, e ser expulso, no caso do campeonato. A gente tem as resistências, que as resistências são, além da parte genética, a resistência é uma capacidade que a gente pode treinar bastante, a gente treina muito. A resistência ela pode evoluir bastante, principalmente a aeróbica, que é a nossa que é a nossa resistência de estar correndo, de estar suportar que nem uma corrida de rua, 10 minutos, 20 minutos, 30. E no próprio jogo, a gente está fazendo 2 séries, 45 minutos, 45 minutos. É a resistência aeróbica, é o tempo que você vai conseguir correr o tempo todo. No jogo, vamos supor, você atacou, você tem que voltar para defender. Aí você já vai, a bola tá do outro lado lá, tá na sua linha, você vai voltar mais devagar, você tá trabalhando a resistência. Se não tiver essa resistência aeróbica, você não consegue nem voltar, você só consegue dar o tiro, que é o pique mais rápido, aí fica parado, não consegue raciocinar. A gente tendo um bom condicionamento aeróbico, a gente consegue desenvolver melhor a nossa resistência durante o jogo, vai suportar mais. E durante o projeto a gente vai tentar passar esses treinos aeróbicos para vocês também, durante os dias da semana. Para vocês seguirem, para poder melhorar essa resistência. E a resistência anaeróbica. A anaeróbica já é a explosão. É na hora de um contra-ataque que você vai dar aquele pique de 20 metros, 30 metros. Quando você vai dar um pique para pegar, para correr, para chutar a bola. Para fazer o gol, ou eu tô na zaga, vou atacar, meu time tá tomando contra-ataque, eu preciso dar um pique bem rápido, justamente para poder chegar o quê? Para chegar, buscar e defender a minha área, né? E também tem a velocidade. A velocidade é capaz de executar os movimentos o mais rápido possível. Vamos supor, a gente vai correr, tem que, dentro da a capacidade de velocidade e de resistência aeróbica, elas acabam sendo trabalhadas juntas. Por quê? Porque a velocidade é a distância, vamos supor, o tempo mais rápido que a gente vai conseguir chegar daqui ali. A gente vai usar o quê? Velocidade. Então a velocidade ela já é um fator que tem bastante genética, mas que pode melhorar com o treinamento. A gente tem exemplo aí de velocidade, no caso do atletismo, nas provas de 100 metros. Só que no caso do futebol, a velocidade, uma velocidade acaba sendo cerca de 20, 30 metros. Aí dentro da velocidade também, a gente pode ter dividido em 3. Velocidade de deslocamento, que é o quê? A velocidade que a gente consegue se deslocar o mais rápido possível de um ponto da área de defesa para o meio campo, da área de defesa para o ataque. Essa velocidade. Aí a gente tem a velocidade de dentro, isso tudo dentro da velocidade. A velocidade de reação, que ela pode ser tanto o visual, que a gente vê,
como tático, no nosso caso, né? A velocidade de reação é o seguinte: a bola está cruzando, vou dar exemplos. O adversário ele vai cruzar a bola no escanteio, eu estou na zaga. Aí veio outro adversário e entrou na minha frente. Ele usou o quê? A reação dele. Qual reação que eu vou ter? Eu tenho que ter uma reação ainda de me antecipar ele também para atrapalhar ele. Aí ele tem que. Vamos supor, a velocidade que você vai ter de antecipar uma jogada, de roubar a bola do seu adversário, de sempre tá atrapalhando ou no caso, se o seu adversário tiver no ataque, tá atrapalhando ele. Se for você no ataque, buscar o gol ou alguém do seu time em condições de fazer o gol. A velocidade de membros. Capacidade de mover os membros superiores e inferiores. No caso do goleiro, superiores, porque ele precisa se deslocar para defender. Ele precisa pular para cima, ele precisa esticar o braço, ele precisa esticar o outro, ele precisa abaixar o braço. Ele precisa jogar a perna para um lado, que às vezes o braço não vai, mas a perna vai. Ele precisa, às vezes, também dar um salto para poder jogar os braços para o outro lado, para poder tirar a bola, evitar o gol. E a outra, além da velocidade, a gente tem o equilíbrio. O equilíbrio também é dividido em três tipos de equilíbrio. Tem o equilíbrio estático, que ele é adquirido em determinada posição. Vamos supor, é o equilíbrio que você tem para poder continuar, para você continuar em pé. Você saltou, caiu com os dois pés. Você está com equilíbrio. O dinâmico é durante o movimento. Você deu uma passada, você está correndo em frente, o seu adversário às vezes colocou o pé, te deu uma rasteira. Você vai pegar e pular para poder não. Quando você cair, você vai ter o quê? O seu equilíbrio dinâmico. Você tá em movimento, caiu para poder justamente não se lesionar, não se machucar. E algumas vezes até você cai e já consegue continuar com a bola para poder buscar o gol. E também a questão de você às vezes sofrer uma falta. Você sofre uma falta mais dura. O adversário chega mais firme em você. Bateu em você, você vai fazer o quê? Você vai saltar para poder. E a forma que você cair com equilíbrio, você não vai cair de qualquer jeito. Se cair de qualquer jeito, você pode quebrar um braço, bater o rosto. Então você vai cair. Até para cair, a gente tem que saber cair, ou se cair em pé, melhor ainda, que se o juiz às vezes não der nada, você continua a jogada. E o equilíbrio recuperado, que é quando a gente às vezes tá caindo e consegue ainda. Vamos soltar uma rasteira, mas você fica meio bom e já levanta rapidinho. Aconteceu isso até no final de semana. Acontece direto no Campeonato Brasileiro. Tem acontecido direto com o Bruno Henrique, pela velocidade, por ele fazer jogadas de velocidade, né? Ele toma uma rasteira, ele levanta, ele continua meio que cambaleando e depois recupera a velocidade. Que é, vamos supor, você às vezes tomou um choque, teve algo que te atrapalhou, mas você já consegue recuperar bem, muito rápido. A coordenação motora, ela permite a gente realizar todos esses exercícios de forma organizada, para trabalhar todas essas capacidades. Porque vamos supor, se eu não tenho a coordenação motora para pular, você não vai conseguir ter até cair de forma equilibrada também, né? Então a coordenação motora é muito importante para desenvolver essa descida aí, esse salto. Agora eu vou mostrar um vídeo a vocês do professor Junielson. Tá vendo o vídeo? Tá vendo aí o vídeo? Pessoal, tudo bem com vocês?
No nosso vídeo de hoje, nós trataremos sobre as capacidades físicas. Antes de mais nada, clique no botão de inscrever se você não é inscrito, curta o vídeo, comente, compartilhe com seus amigos e ajude aqui o nosso trabalho. Olha, as capacidades físicas que nós trabalharemos, nós primeiro temos que definir o que é que elas são. Elas são, pessoal, um atributo físico treinável. É algo que o ser humano pode treinar. Tá? Resumindo, o que tem nesse textozinho aqui que você pode ler com atenção, resumindo, é algo que o ser humano, um atributo físico que o ser humano pode treinar. Quais são eles? Resistência, força, velocidade, agilidade, equilíbrio, flexibilidade e coordenação motora. Você pode notar que qualquer desses atributos aqui do nosso corpo, nós podemos treinar, nós podemos melhorar para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde, para a nossa longevidade. Então, o primeiro que nós vamos trabalhar é a força. Ela é uma capacidade que permite a gente deslocar um objeto, ou o corpo de uma pessoa, né, como acontece nas lutas, ou então o próprio corpo, através dos nossos músculos. Para trabalhar essa capacidade, para a gente treinar, a gente usa muitos grupos musculares, muitos músculos ao mesmo tempo, dependendo da atividade que a gente esteja fazendo. No exemplo, nós temos aí um halterofilista, né, uma pessoa que levanta peso aí, ou simplesmente uma pessoa que vai para a academia para tentar melhorar o seu corpo, né, nos aspectos físicos, quanto também de saúde. E essa pessoa tem que mover grandes quantidades de músculos para fazer essa atividade. A velocidade é a capacidade que permite realizar movimentos no menor tempo possível, reagir rápido a um sinal e ser bastante veloz nisso. A agilidade, que ela é diferente de velocidade, porque na velocidade geralmente não há troca de direção. Já na agilidade há essa troca de direção. É uma velocidade também, não deixa de ser, mas tem constantes trocas, de direção. Então, ela é a qualidade física que permite mudar a direção do corpo no menor tempo possível, conhecida como velocidade de troca de direção. Então, nós vemos aqui a palavra velocidade. Isso quer dizer que a agilidade também é velocidade. Para a agilidade, a flexibilidade é importante. Nós podemos colocar aqui como exemplo também um jogo de basquete. É uma quadra pequena, os jogadores são muito altos e eles têm que fazer paradas bruscas porque não podem andar com a bola na mão. Então é um exemplo muito bom de agilidade. Tem que ser veloz, mas não dá para correr muito em linha reta por causa da quadra, porque tem que se desvencilhar dos adversários. Temos aí o exemplo do skate, é uma prova exímia de agilidade, né? Constante direção. E tem que ter bastante flexibilidade e a velocidade também está envolvida. O equilíbrio. Equilíbrio a gente é aquela, quando a gente vai definir, né, até em outros sentidos, é você manter ali o mesmo padrão. Então, ela é a qualidade física conseguida por uma combinação de ações musculares com o propósito de assumir e sustentar o corpo sobre uma base, contra a lei da gravidade. Nós temos aqui no exemplo, né, o slackline, que a pessoa tem uma base, tem que vencer a lei da gravidade, e o equilíbrio, pessoal, tem muito a ver com a visão também. Uma pessoa de olhos fechados, ela perde os referenciais e ela perde a segurança e não consegue ter o mesmo equilíbrio. Ele pode ser de 3 tipos: dinâmico, estático e recuperado. Tá? O equilíbrio dinâmico é quando a pessoa está simplesmente... Ela tem um equilíbrio e também tem movimento. É o nosso exemplo aqui. O estático é uma pessoa parada, né, tentando se equilibrar. E o recuperado é quando a pessoa passa do dinâmico para o estático. Tá? Esse é o equilíbrio recuperado. Fica oscilando entre esses tipos aqui. A flexibilidade a gente vai perdendo ao longo do tempo. Geralmente, né, as mulheres costumam ser mais flexíveis do que os homens. E ela é a capacidade física que permite executar movimentos com grande amplitude. Ou seja, amplitude tem a ver com ângulo.
Quanto é que você consegue, qual é a abertura angular, né? Qual é o ângulo que você consegue abrir as pernas, por exemplo. Então, isso é flexibilidade. Então, como eu falei, as mulheres têm mais flexibilidade, né? Pela própria constituição corporal, eles têm mais gordura e menos músculo. Os músculos, se eles hipertrofiarem demais, crescerem demais, pode até diminuir a flexibilidade. Então, homens que vão para a academia e até mesmo mulheres que fazem muita musculação, elas podem perder um pouco da flexibilidade. A resistência, ela é a capacidade física que permite efetuar um esforço durante um tempo considerável, suportando a fadiga dele resultante e recuperando com alguma rapidez. Um exemplo mais claro de resistência é a maratona, porque a pessoa tem que suportar a fadiga, é uma luta corporal muito grande e tem que se recuperar rapidamente. Por último e não menos importante, a coordenação motora, que é a capacidade física que permite realizar uma sequência de exercícios de forma coordenada. Como exemplo aqui, eu coloquei o ato de escrever. Para escrever, a gente tem que coordenar muitos pequenos músculos da mão e também coordenar diretamente com o cérebro para que realize esses movimentos de forma precisa. Tá? Então, pessoal, nosso videozinho, nossa aulazinha é isso. Tá? Espero que tenham gostado e não esqueça de curtir e compartilhar com todos aí. Até a próxima. Então, como foi explicado, a nossa aula de capacidade física vai se encerrando por aqui. Qualquer dúvida, pode deixar um e-mail, deixa no formulário. Ok.